Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas. Nós vamos nesse momento, aqueles que se sentirem bem com os olhos fechados, podem fechar os olhos, porque dessa forma nós conseguimos perceber com mais facilidade a energia do nosso mentor, do nosso anjo da guarda, esse querido irmão que tanto nos ama e que nos acompanha todos os dias, 24 horas por dia, na nossa existência, nos amparando, nos inspirando, nos protegendo. Então nós abraçamos esse irmão, abraçamos também o mentor da nossa casa, Augusto Militão Pacheco, a toda a espiritualidade aqui presente que preparou este ambiente para nos receber esta noite. Bem antes da nossa chegada, os nossos irmãos espirituais saturaram este ambiente com energias benéficas, positivas, medicamentos, vitaminas, tudo aquilo que necessitamos para a nossa assistência espiritual, que iniciou-se quando nós adentramos a casa e recebemos aquele passe, que nós chamamos de passe de limpeza, de harmonização. Essa assistência espiritual prossegue aqui no salão, durante a nossa breve preleção, e ela se completará no salão de passes, na sala de passes aqui ao lado, onde os nossos irmãos estão se preparando para nos receber. Então é de fundamental importância que nós entremos na sala com o coração aberto, pensamento, o foco em Jesus, nosso Mestre, para que possamos receber tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que solicitamos, para podermos sair daqui esta noite muito melhores. Então nós vamos elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos até Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que é a nossa mãe espiritual. A nossa doce mãe Maria nos eleva até o Mestre Jesus. Querido Mestre, estamos aqui reunidos esta noite em seu nome. E em agradecimento a esta oportunidade, elevamos a Deus, nosso Pai, a oração que nos foi ensinada no Sermão do Monte. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Todos bem? Todos bem, gente? Gente, então hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 4 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 4 tem por título: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item 25, eu vou sair do telefone. E o item 25, é o último item deste capítulo, é a necessidade da encarnação. Isso é o capítulo 4. No capítulo 3, portanto, o capítulo anterior do nosso Evangelho, o título é Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então Jesus, há 2000 anos, nos dizia que na casa do nosso Pai
há muitas moradas. Vamos fazer uma breve reflexão sobre isso também, porque hoje em dia, 2000 anos depois, a tecnologia, a ciência, com esses aparelhos imensos em torno da Terra, ao redor da Terra, contornando a Terra, né? Fotografando, filmando o que eles conseguem no espaço sideral, já nos informam que nós fazemos parte de um universo que eles acreditam ter trilhões de outras galáxias além da nossa Via Láctea. Trilhões. Até pouco tempo nós pensávamos em bilhões. Agora já estão falando em trilhões de galáxias além da nossa Via Láctea. Isso porque só consegue ver um pedacinho do espaço sideral. Gente, trilhões de galáxias, eles estão falando de um pequeno pedaço. Dá para imaginar o tamanho do universo de Deus? Foi Deus quem criou tudo isso. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus, causa primária de todas as coisas, é o Criador de tudo. Trilhões de galáxias. Ora, cada galáxia tem bilhões de sistemas solares. Cada sistema solar tem seu grupinho de planetinhas girando em torno. Então são números que nós aqui não temos como pronunciar. São números, só até vou fazer aqui um trocadilho. Anatomia não. A ciência que estuda os céus, me ajudem aí, como é que chama? Astronomia nos trazem números astronômicos. Concordam? Porque são números que nós não conseguimos imaginar, dessa quantidade imensa de planetas que existem, e isso nós estamos falando fisicamente, aquilo que nós podemos ver com os nossos olhos, basta olhar para o céu, a gente vê um pouquinho, né? Estrelas lá, a lua e tal. E aí essas sondas estão vendo fisicamente, então, esse grupo aí de galáxias e planetas. Muito bem, é o que nós podemos ver com esses olhos. Mas tem a parte que nós não enxergamos com os nossos olhos. E Jesus também disse, o meu reino não é deste mundo. Então quer dizer que tem outros mundos além desses trilhões que nós conseguimos ver. Nós podemos dizer que há outras dimensões, extensões, que nós não enxergamos com esses olhos, nem os aparelhos mais sofisticados que a ciência possa nos trazer conseguem ver, conseguem detectar. São energias. Por exemplo, nós estávamos aqui agora há pouco falando e agradecendo a espiritualidade que preparou esse ambiente para nos receber, não é? Onde é que eles estão, gente? Aqui, nessa sala, mas em outra dimensão, em outra extensão, mas presentes. Hoje nós conhecemos esse assunto porque a ciência espírita nos trouxe esse assunto, que também não era nenhuma novidade, porque antes, milênios antes de Cristo, já se sabia disso. Mas Jesus foi claríssimo. A casa do Pai tem muitas moradas e meu reino não é desse mundo. Então, olham, vejam, percebam a grandiosidade do universo que Deus criou para nós. Então, nós não somos pouca coisa, gente. Eu até brinco que eu vi uma vez no para-choque de caminhão, estava escrito assim, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. É o nosso caso, né, gente? Nós somos filhos do dono, Deus, Criador de tudo. Para quem Ele criou tudo isso? Para os seus filhos, para as suas criaturas, que somos nós. Então, gente, olha a grandeza do nosso espírito. Porque Jesus disse, sois deuses. Sois o sal da terra. Sois a luz do mundo. Vocês poderão fazer o que eu faço. E muito mais. Jesus disse isso. Está no Evangelho dele. E nós acreditamos? Será?
na nossa grandiosidade, na nossa capacidade? Será? Então, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Necessidade da encarnação. Aqui nesse item, o item 25, eu repito, o Espírito São Luís nos traz... Primeiro dá uma pergunta aqui, né? A pergunta é a seguinte: será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ele? É a pergunta que se faz aqui. E o Espírito de São Luís, aqui no Evangelho, ele diz o seguinte: a passagem dos espíritos, ou seja, a nossa passagem pela vida corporal, é necessária para que possamos cumprir, por meio das ações materiais, os planos cuja execução Deus nos confiou. Então, Deus nos confiou muitas coisas para nós fazermos em cada encarnação. Como nós somos imortais, sois deuses. Somos todos imortais. Então, essa não é a nossa primeira encarnação. E claro que nós teremos ainda muitas, tantas quantas forem necessárias para a nossa evolução. Mas ele diz mais aqui: ajuda o desenvolvimento da nossa inteligência. Ué, por que Deus já não fez a gente pronto, né? Todo mundo já perfeitinho, bonitinho, tá tudo... Não era mais fácil? Gente, será que Deus não sabe o que faz? Tudo há um propósito, tudo tem um objetivo. E nós sabemos, por experiência própria, que nós só somos especialistas em alguma coisa quando nós aprendemos a fazê-la e a praticamos. Não é assim? Nessa encarnação, nós estamos praticando algumas coisas só, porque existe tanta coisa para a gente executar que numa encarnação só não dá. Então, em cada encarnação, a gente executa um pedacinho, uma coisinha. A gente aprende uma coisinha ou outra em cada encarnação. Não é assim que funciona? Então, um é um excelente engenheiro, outro é um excelente médico, outro é um excelente pintor, outro é um excelente... E assim vai, né? Cada um na sua cozinheiro, enfim. Não importa qual a qualidade que a pessoa tenha como profissão. Cada um tem a sua. Para quê? Ele diz assim: para que nós possamos aprender a fraternidade. Bom, mas eu vou falar isso mais no final. Sabe por quê? Antes de falar isso, ele diz assim: mas a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório, porque nós não somos seres humanos numa experiência espiritual. Nós somos espíritos imortais numa experiência humana. Tem prazo para acabar. Nós seremos sempre seres humanos? Não. A partir do nosso desenvolvimento, da nossa evolução moral, espiritual, nós vamos nos desenvolvendo. A casa do Pai tem muitas moradas, além das físicas, as que nós não vemos, como já dissemos. Vocês acham que a humanidade está só aqui, na Terra? Já acreditam nisso? Deus faria esse universo de trilhões que nós citamos aqui, para a gente ficar olhando aqui debaixo da Terra, aqui, olha que bonito. A gente não vê nem 5% do que existe, a gente não vê. Por que a gente não vê? Porque nós estamos ainda no estágio evolutivo que não nos permite acesso a essa grandiosidade. Como Jesus disse, a cada um segundo as suas obras, está lá em Tiago, né? A cada um segundo as suas obras. Então nós vamos trabalhando, vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo e vamos nos purificando. E assim nós vamos crescendo e nos desenvolvendo e nos elevando. E vai chegar um dia que não vai precisar mais reencarnar, porque nós estaremos no estágio
tão mais evolutivo, em grau de pureza, que não haverá mais essa necessidade de encarnar. Então nós estamos sendo punidos, né? Não. Todos, sem exceção, todas as criaturas de Deus têm a mesma caminhada. Absolutamente todas. Por quê? Porque cada planeta que nós encarnamos é uma escola. E o Pai nos coloca na escola para aprendermos. Então eu fiz aqui uma observação. Temos a necessidade da encarnação, entre muitas coisas, para aprendermos a acolher, mas também buscar acolhimento. Aprendemos a apoiar, mas também buscar apoio. Olha o orgulho. Aprendemos a cuidar de nós mesmos para podermos cuidar de quem desejamos cuidar. Porque nós somos campeões de cuidar muito dos outros e esquecemos de nós. Jesus diz, amai-vos uns aos outros, né? Amai os vossos inimigos, inclusive, ele disse. Mas como é que eu vou amar se eu não me amo? Se eu não confio em mim, se eu não gosto de mim, se eu não me trato bem, eu não me sinto capaz, todo mundo é melhor que eu, então eu não me amo. Ora, se eu não me amo, como é que eu vou amá-los? Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Então, primeiro vamos cuidar de nós. Vamos procurar mantermos-nos equilibrados, saudáveis, mentalmente, fisicamente, psiquicamente. Porque quanto mais nós buscarmos o nosso equilíbrio psíquico, a nossa saúde mental, mais, consequentemente, nós teremos um físico equilibrado também. Mas isso é tão difícil. Eu não tenho boa vontade para comigo mesmo, é isso? Por que é difícil? Eu me amo. Eu sou criado por Deus, eu sou criatura de Deus. Jesus disse que eu posso fazer o que Ele fez e faz e muito mais. Que eu sou o sal da terra, a luz do mundo. Ora, então eu não acredito em Deus nem em Jesus, mas eu acredito que Deus me criou. Aliás, o único perfeito é Deus. Está no capítulo 16 do Evangelho. Só Deus é bom, Jesus diz lá, né? Vocês pesquisem. O único perfeito é Deus. Todos os outros, todas as suas criaturas estão a caminho da purificação. Espíritos puros, como é Jesus. Então nós vamos ser que nem Jesus um dia? Vamos! Ele disse isso. Vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. Mas depende de quem? De nós. Única e exclusivamente de nós. Porque Deus quis estabelecer os laços de família universal para o apoio dos princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Para isso encarnamos. Porque convivendo, nós estamos aqui convivendo, com os nossos familiares, com o nosso chefe, o pessoal que pisa no nosso pé no metrô, com a greve, enfim. Essa convivência, se nós levarmos pelo lado que Jesus nos pede, que é da tolerância, da paciência, da fraternidade e da caridade, nós vamos pensar assim: se eu estou passando por esses momentos nesta minha encarnação, é porque é devido. Porque Deus é justo e bom, não me dá um fardo maior que eu possa carregar. Então está tudo certo. Então eu tenho que ter paciência, tenho que ter tolerância, devo ter.
É fácil? Não. Ninguém disse que ia ser fácil. Mas eu tenho boa vontade, pelo menos. Pelo menos. Então vamos ter boa vontade. Vai ter hora que eu vou, né, dar uma declinada, uma derrapada, normal. Absolutamente normal. Depois levanta outra vez. Levanta essa coisa por ele e dá a volta por cima. Tem um samba já, né? Aí, Rodrigues. É assim. Que a gente vai derrapar sempre. É por isso que estamos encarnados. Aqui ninguém é perfeito, ninguém é puro, ninguém é anjo, não. Mas também ninguém é defeituoso aqui. Ninguém tem defeito. Todos nós estamos nos aperfeiçoando e cada um no seu devido estágio evolutivo. Cada um no seu devido nível de consciência. Então está tudo certo. Então ame-se. Respeite-se. Faça isso. E tenha tolerância, eu vou fechar com essa frase de Voltaire, um grande pensador, que tem esse, não é nem o nome dele, dizem que é o pseudônimo, um pensador francês, Voltaire. Ele disse assim, olha que ele não é espírita, nem sei se ele é cristão, mas Jesus disse isso lá atrás, e ele olha, que Jesus disse amai os vossos inimigos, né? Aí Voltaire disse o seguinte, olha, discordo de tudo que você pensa, discordo do que você faz, discordo das suas posições, discordo de tudo. Mas respeito até a morte o direito que você tem de pensar como pensa e agir como age. É um direito seu. Não concordo, não vou levá-lo para minha casa para jantar comigo, porque eu não concordo. Mas respeito o seu direito. Então, amar o vosso inimigo é isso. Discordo. Não gosto, não leve para sua casa para jantar que vai dar problema. Não leve. Mas não o odeie. Não faça vibrações negativas contra ele. Não queira o mal dele. Ao contrário, vibração positiva. E quando nós vibramos positivamente, estou fazendo um movimento para fora, né? Ele vem para dentro. E nós nos estabilizamos. Porque está saindo daqui, ora. Então é aqui que está a estabilidade. Quanto mais eu vibro negativamente, mais negativo eu sou. Uma coisa óbvia, gente. Vamos vibrar sempre positivamente. Está difícil, ore. Para fechar mesmo agora. Antes de deitar, ore 1 minuto. Nada daquela coisa decorada. De coração. Me proteja, meu Deus, Jesus, meu mentor, essa noite, que eu tenha uma noite de sono maravilhosa, que eu possa ter desdobramentos ótimos, porque a gente sai do corpo, né? O corpo fica dormindo e a gente sai. E aí que eu tenha desdobramentos ótimos, encontros ótimos, trabalhos. E de manhã, agradeça por estar ainda encarnado, pela noite maravilhosa que teve, vai no espelho, né? Na hora que foi escovar o dentinho, olha para o espelho e fala assim, ô lindão, ô lindona, você está maravilhosa, você está maravilhoso, hoje o seu dia vai ser sensacional. E dá um beijo assim, ó. Lindo, linda, e vamos trabalhar, vamos para a rua, vamos viver, vamos aproveitar a nossa encarnação, agradecendo a Deus, que assim seja, graças a Deus. Vibrando agora. Vibração são doações de amor que fazemos de coração, pela força do nosso pensamento. O nosso pensamento tem poder. Então nós vamos vibrar pelo nosso país, pelo povo brasileiro, por todos aqueles que sofrem, pelos enfermos, pelos viciados em drogas, pelos moradores de rua, enfim, por todos aqueles que nesta encarnação estão tendo essas experiências tão difíceis para eles. Vibremos muito amor, muito carinho a esses nossos irmãos. Vibremos também por aqueles que são do bem, que são caridosos, que são altruístas. Vibremos pelos nossos ambientes de trabalho, por aquelas pessoas que às vezes nos são um pouco mais difíceis. Vibremos pelos nossos lares.
por todos aqueles que lá se encontram nesse momento, que a luz de Jesus brilhe no coração desses nossos queridos, em todos os cantinhos das nossas casas, principalmente no coração daquele que nos é um pouco mais difícil. E vibremos, minhas irmãs, meus irmãos, por nós mesmos, para que possamos sair daqui esta noite bem melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus.